Eu não vim para pregar, eu vim para estar junto. Eu percebo uma necessidade de nós aprendermos a andar junto nesse tempo. E à medida que a gente vai caminhando e trilhando a jornada da fé, a gente vai percebendo o quanto precisamos uns dos outros. Eu tenho aprendido na minha vida que nós estamos em construção, nós não estamos prontos. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele já inicia essa carta no capítulo 1, versículo 6, dizendo: olha, aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. A nossa vida é uma jornada de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. À medida que nós caminhamos com Cristo, nós vamos descobrindo que nada a gente sabe. No início da jornada, a gente é um pouco até orgulhoso, arrogante, soberbo, né? Achando porque leu 2 ou 3 livros, porque já conhece alguns textos da Bíblia, até porque Deus às vezes permite a gente ter dons do Espírito, a gente se acha alguma coisa. Mas à medida que a gente caminha com Deus, quanto mais eu me aproximo do meu Senhor, mais eu descubro que nada eu sei. E mais certeza eu tenho. Quando eu comecei minha caminhada, eu sabia que eu não prestava. Hoje eu tenho certeza que eu ainda não presto. Que tudo que acontece na minha vida é por causa de graça, misericórdia, favor de Deus, é bondade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o tema ou o termo utilizado nesse encontro, retiro, conferência, acampamento, sei lá como o nome que dá para essas coisas, é homens posicionados. Talvez essa palavra nunca fez tanto sentido em meio a uma geração como a nossa, de nós termos homens posicionados. Talvez o que precisa somente é a gente ajustar o foco. Porque muitas das vezes a gente pensa: se eu me posicionar, eu recebo uma recompensa. Se eu me posicionar, eu recebo algo em troca. Não. É porque Ele já fez. É porque Ele já completou e consumou a sua obra de salvação, que eu preciso me posicionar. Não é sobre uma troca de favores. Eu dou e Ele me dá 10 vezes mais. Se contaram isso para você, mentiram. Esse evangelho eu não creio. Eu creio no evangelho que à medida que o homem conhece a Deus, as coisas à sua volta vão perdendo sentido. Ele já não tem mais plano pessoal. Ele vive por causa de um propósito: cooperar na obra do seu Pai. Jesus um dia foi questionado porque colhia espigas no dia de sábado, e ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ele estava dizendo: meu pai está envolvido num projeto, meu pai tem um negócio, meu pai tem um plano, e a minha vida é para cooperar naquilo que o meu pai está fazendo. Então esses são dias que esse termo faz sentido. Homens posicionados, não para receber algo em troca, mas porque vivem pela bendita esperança, porque têm uma certeza: o Evangelho é suficiente para todo aquele que nele crê. E esse é um tempo que o Senhor está nos condicionando, nos empurrando. Eu acho que Ele está nos empurrando para um lugar de maturidade. E maturidade não está condicionado à idade, porque eu conheço muito menino maduro e muito velho imaturo. Porque a maturidade está condicionada à maneira que eu respondo às responsabilidades que a mim foram confiadas. E quando eu sei que eu estou sendo desenvolvido em maturidade, quando eu gasto muito tempo fazendo aquilo que eu não gostaria de estar fazendo, mas porque eu sou responsável com aquilo que me foi confiado. O apóstolo Paulo, parece que tem algumas fases da vida dele.
pastor Jean? É mais ou menos semelhante a gente. No início da caminhada, um dia Paulo é questionado por causa do seu apostolado. Ele não era uma das colunas da igreja, ou dos apóstolos de Jerusalém, como Pedro, Tiago, João. Então questionaram a sua autoridade apostólica. E daí Paulo, cheio de empolgação, Paulo diz: eles são apóstolos? Eu também sou. Eles viram o Senhor? Eu também. Paulo, no começo da caminhada, ele está reivindicando seus direitos. Ele está reivindicando o seu título, sua posição, seu lugar de expressão. Na metade da vida de Paulo, Paulo já está escrevendo mais ou menos assim: dos apóstolos, eu sou o menor. Porque à medida que você caminha com Cristo e em Cristo, essas coisas genéricas da vida vão perdendo sentido. Você vive por uma coisa, para uma coisa. Já no final da vida de Paulo, Paulo já está escrevendo assim: dos pecadores, eu sou o maior. No começo da vida ele reivindica seus direitos. Na metade da vida ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Mas no final da vida, quando ele está se preparando para ter um encontro com o seu Senhor, há um reconhecimento aqui dentro dizendo: olha, dos pecadores, eu sou o maior. Nós estamos em meio a uma construção. A vida está provocando isso na gente. E é perceptível que em meio aos nossos dias há uma necessidade de a gente se deixar ser moldado e modelado pelo Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos com o que nós vamos fazer, não é assim? O que eu faço agora? Qual é a obra que eu posso fazer? Qual é o meu ministério? Quantos já se perguntaram isso? Qual é o meu ministério? As pessoas me perguntam também: Júnior, qual é a sua vocação? Você é profeta? Você é pastor? À medida que eu caminho em Cristo, eu descobri a minha vocação. A minha vocação é ficar com Jesus. A minha vocação, o propósito da minha vida é estar em Jesus. E por causa disso, Ele me salvou para boas obras. E daí o seu Espírito me habilita, me capacita, para que eu possa ser um cooperador em tudo aquilo que Ele faz. Porque não é sobre mim, é sobre aquilo que o meu Pai está fazendo. Nessa noite eu quero não pregar, eu sou um compartilhador de sentimentos. Eu compartilho do meu coração. Eu estava ali atrás com o pastor Luiz de Criciúma. Eu estava dizendo: pastor Luiz, vou preparar o meu esboço. É sempre na hora. Eu digo: eu só mudo a ordem das coisas, mas eu falo de uma coisa só. Na Filipenses 3, Paulo diz: portanto, irmãos, novamente regozijai-vos. Não me atribula, eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é para a vossa proteção. Então, eu às vezes só mudo a ordem das coisas que eu falo, mas eu falo de uma coisa. Eu não me considero um pregador. Eu não me coloco nesse lugar. Eu sou alguém que coopera na edificação do corpo de Cristo, que expressa, que compartilha de sentimentos, daquilo que nós temos aprendido por ver, por ouvir, por experiências que não são doutrinas, mas serviram para estabelecer a nossa vida. Então a gente se comunica por meio de experiências que não são fundamentos da fé, mas elas cooperam para encorajar outros a se despertarem também. Porque se Deus pode fazer um cara que nem eu, não tem lugar que Deus não possa fazer. Pode ter certeza disso. Então essa noite, ou esses dias que nós estamos aqui, talvez eu vou falar das mesmas coisas que já foram faladas aqui, mas talvez eu fale de uma ótica diferente. Eu fale de uma forma diferente a mesma coisa. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o lugar onde eu estou estabelecido, ele define o que eu vejo. E o que eu vejo determina o que eu declaro.
Então, o lugar que eu estou estabelecido sempre vai definir como eu vejo as coisas. E como eu vejo, determina as minhas declarações. Eu já falei isso num dos nossos encontros do Mevan. E eu explico aonde eu aprendi isso. Eu aprendi isso no sertão nordestino. Desde que eu caminho no sertão há 10 anos, moro lá há 3 anos e meio. E o sertão do Nordeste, ele pega os 9 estados do Nordeste. Tem características específicas do povo sertanejo. E lá no sertão só tem 2 estações. Diferente da nossa realidade aqui. Onde nós moramos, Sudeste, Sul, alguns irmãos do Centro-Oeste, vivem as 4 estações. Aqui no Sul, a gente vive com muita intensidade. Nosso frio é frio, não é assim? Nosso verão é calor, nossa primavera, a gente vê as flores brotando, os pássaros cantando. Nosso outono, a gente contempla, né, a coloração das árvores mudando, as folhas caindo, os pássaros migrando. Então a gente tem essa possibilidade de ver as 4 estações. Mas no Nordeste, no sertão nordestino, não é assim. Só tem verão e inverno. Só que o inverno não é frio. O inverno é chuva. Mas no sertão mesmo, lá no sertão raiz, não chove. Chove 2 vezes ao ano, um período final de novembro, depois ali próximo março, abril. Mas aquela chuva de uma semana que chove meia hora, molhou a terra, levantou o cheiro do pó, acabou. E por que eu aprendi do sertão? Porque aqui eu me criei em Itajaí, sou catarinense, barriga verde. Pela primeira vez eu moro fora da minha cidade, do meu estado. Mas aqui pra gente, às vezes no meio de um dia ensolarado, fecha o tempo. Não é assim? As nuvens cobrem o céu fica negro e a nossa tendência é dizer: rapaz, o tempo está feio, vai chover. Se a gente quer se deslocar para algum lugar, às vezes a gente liga: rapaz, como é que está o tempo aí? Ele: rapaz, o tempo está feio, vem preparado, vai chover. As nuvens aqui cobriram o céu, hoje vai ser um dia de chuva. Então, quando nós contemplamos as nuvens carregadas no céu, a gente diz aqui, da onde a gente mora, onde nós estamos estabelecidos, a gente diz que o tempo está feio. Mas lá no sertão, no meio do dia, às vezes o céu se fecha também. As nuvens cobrem o céu, mas o sertanejo olha para o céu e diz assim: meu irmão, o tempo está bonito, vai chover. O provérbio diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Para nós o tempo está feio porque ele atrapalha as nossas programações, né? Ele afeta a nossa movimentação. Lá no sertão não, é tudo que eles esperam, é a chuva cobrindo e molhando a terra. E sabe o que é interessante? É que algumas chuvas, elas vêm em momentos não esperados. E elas atrapalham colheitas que eles plantaram no momento de chuva. E daí, quando a chuva veio, aquilo estragou o que ele ia colher. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Ele não se entristece com a perda. Porque ele sabe que aquilo vai produzir água nos açudes, no poço, nas cisternas, para a continuação do seu ano sendo suprido. Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem dificuldade de viver na terra e se preparar para as dificuldades da terra. A gente tem dificuldade de viver adversidades. A pandemia veio, né? Pegou nós tudo de surpresa. Tinha um monte de crente apavorado, desesperado. E é só um treinamento. Não é o fim, mas é o início do processo, que veio revelar uma coisa para a gente: nós não temos confiança em Deus o suficiente. Nós não estávamos nos preparando para nenhum tipo de adversidade. E olha que alguns anos atrás a gente profetizou sobre isso. Alguém me mandou um vídeo de uma ministração do Mevan de 2015. E num trecho da ministração, a gente estava dizendo assim: daqui a alguns anos, em pouco tempo, vai chegar um tempo
que nós vamos ter que ficar trancados dentro de casa, a nossa movimentação vai ser impossibilitada, nós vamos ter dificuldade de comprar e de vender. A pessoa que mandou para mim, me marcou numa rede social, sempre espera que você vai repostar, né? Eu não repostei não, porque nem eu acreditei direito no que eu mesmo profetizei. Porque se eu tivesse atentado para as coisas que nós estávamos falando, nós tínhamos nos desenvolvido com mais atenção sobre as necessidades do tempo vindouro. Entende o que eu estou querendo dizer? As coisas não vão melhorar como a gente espera. As coisas não vão ficar mais fácil para a gente. Mas uma geração posicionada, que interage com o céu, ela vai desfrutar da graça, do favor e da presença de Deus. Nós sempre estamos querendo saber o que eu faço agora, não é assim? O que nós vamos fazer? Jesus, ele deixa algumas instruções, que mais do que saber o que é preciso fazer, nós precisamos compreender o lugar onde nós precisamos estar. O lugar da instrução de Jesus, o lugar da obediência, esse é o lugar que nos protege e que nos instrui sobre aquilo que é necessário ser feito. A Bíblia ensina em Atos capítulo 1, quando Lucas vai escrever o tratado a Teófilo, porque ele pareceu bem contar a respeito das coisas que tinham acontecido, sobre aquilo que Jesus fazia e Jesus ensinava. No versículo 3 em diante ele vai dizer: me pareceu bem a respeito das coisas que Jesus fazia e ensinava. Ele permaneceu no meio de nós por aproximadamente 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí no versículo 4 Lucas escreve: e Jesus determinou, ele deu uma palavra de ordem aos seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai, que de mim vocês ouviram. Versículo 5: João batizou vocês com água, mas não muitos dias depois desses, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículos 6 e 7 vai dizer que alguns deles questionaram, querendo saber quando ele restauraria o reino a Israel, e ele disse que não competia a eles a saber a respeito dessas coisas, né, do tempo da restauração do reino. Aí no versículo 8 ele vai dizer: mas recebereis poder do Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 9 diz que ele vai subindo, ascendendo aos céus. Aí diz que os homens contemplavam e olhavam o que estava acontecendo. 2 anjos se apresentam, olham para eles e dizem: homens galileus, por que vocês estão assustados ou atemorizados? Por que vocês estão com o olho fito no céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, certamente voltará. Versículo 12 vai dizer: então eles voltaram para Jerusalém, caminho de um Shabat, caminho de um sábado, distância de um sábado. Eles retornaram, eles voltaram para Jerusalém. Aí no versículo 14 diz que eles estavam reunidos no cenáculo, em orações e súplicas, unanimemente. Eles estavam de comum acordo, reunidos no mesmo lugar. O que eu aprendo, o que eu quero dizer sobre isso? É que Jesus dá uma ordem. Jesus determina. Jesus não pediu: por favor, se vocês acharem legal, se vocês acharem bacana, não se ausenta de Jerusalém. Mas Jesus disse assim: não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque é uma palavra de promessa do Pai, e o cumprimento dessa palavra tem a ver com um lugar específico, o lugar da instrução que eu estou dando para vocês.
Parece que esses discípulos entenderam o que Jesus estava querendo comunicar e diz que eles voltam para Jerusalém. Agora, sabe que é loucura? Jesus não mandou eles orarem. Jesus disse para eles não se ausentarem de Jerusalém. Mas o lugar da instrução e a obediência ao lugar da instrução sempre vai revelar o que eu preciso fazer dentro dele. Jesus não disse, voltem para Jerusalém e orem. Jesus disse, não se ausentem da cidade. Mas estar no lugar de instrução e de obediência à instrução sempre vai revelar o que é necessário ser feito. Sabe por que muitos de nós não sabem o que é para fazer agora? Porque a gente foge do lugar de obediência à instrução. Estão entendendo o que eu estou falando? Há um propósito sobre todas as coisas. Havia uma promessa. E a promessa estava condicionada a uma forma de vida, uma maneira de vida, um estilo de vida. E o cumprimento da promessa estava condicionado a um lugar geográfico, a um lugar de obediência. Capítulo 2. De repente, se ouviu o som como de um vento impetuoso. E quando se ouviu, se viu línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar. Uau! Há uma palavra de ordem, porque as coisas de Deus são feitas dentro de ordem. Mas a gente quer impressionar Deus com as coisas que a gente faz, e a gente esquece de obedecer a Deus sobre aquilo que Ele é. Deus não se impressiona com o meu trabalho. O que mexe o coração de Deus é um homem obediente às suas instruções. Sabe o que é louco? É que no cumprimento, na descida do Espírito Santo, que levou 10 dias entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito, Pentecostes, como a gente chama, 120 homens estavam reunidos naquele lugar. Não é isso que a Bíblia diz? Uma multidão de 120. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que depois que Jesus morreu, ressuscitou e andou 40 dias com seus discípulos, ele instruiu aproximadamente 500 irmãos. E quando Paulo escreve isso, ele vai dizer, e muitos deles ainda vivem nos nossos dias. 500 ouviram e receberam instrução. Mas quando a promessa do Espírito se cumpriu, segundo aquilo que o Pai havia falado por meio do seu Filho, 120 só estavam ali. Talvez homens posicionados. 10 dias. 10 dias, alguns não conseguiram perseverar e permanecer. A nossa humanidade, ela vive de questionamentos, né? Acredito eu. Quando passou 2, 3 dias, pastor Jadilson olhou um para o outro e disse, meu irmão, sei não, esse negócio de Jesus, o homem foi embora, não está acontecendo nada, nós estamos aqui tudo meio que trancado num lugar só. Vamos voltar para a nossa vida. Vamos voltar para nossas coisas. Mas houve um grupo de pessoas que perseverou, permaneceu. Eu chamo isso de espera responsável. Uma classe de cristão que entendeu o propósito e o sentido da criação. Sabe qual é um dos nossos problemas? É que a gente não compreende o propósito da criação. Gênesis capítulo 1, irmãos. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e... Versículo 2. E a terra era... E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 26 vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
versículo 27 diz que e Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou todas as coisas, mas por que o homem, ele fez a sua imagem, a sua semelhança? Para relacionamento. Ele fez alguém semelhante a ele, que ele pudesse se relacionar, alguém que ele pudesse falar, ser ouvido e também ouvir. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 e 2 vai dizer que Deus acabou toda a obra da sua criação e no sétimo dia, o que Deus fez no sétimo dia? Descansou. Você acha que Deus se cansa? Sabe o que Deus fez no sétimo dia? Aquele espírito que pairava sobre a face das águas repousou sobre toda a sua criação, sobre o homem que ele criou para se relacionar com ele. Sabe qual é o propósito da nossa criação, da nossa existência? Relacionamento com Deus. Por isso que a minha vocação é: eu fui chamado para uma coisa, eu sou homem de uma coisa, as outras coisas é fruto desse lugar. Deixa eu falar para você, você veio aqui, alguns esperam uma cartilha de como ser um marido melhor. Não tem cartilha para isso. De como ser um pai melhor, essas coisas você pode melhorar um dia, 2, 3 e você vai continuar errando depois. Como ser um amigo melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, não é assim que a gente procura? Porções mágicas, não existe porção mágica. Existe compreensão, entendimento do propósito da minha vida. Eu fui chamado para uma coisa, para estar nele, com ele, e por causa disso ele vai formando, modelando. O evangelho vai o quê? Vai provocando em mim um estilo de vida que reflete o seu caráter, que revela ao mundo quem ele é. A gente precisa entender que a minha fé, ela é evidenciada, ela precisa ser evidenciada pelo meu estilo de vida. E o meu estilo de vida declara aquilo que realmente eu creio. Não é quando eu digo eu tenho fé, você vive? Você está me entendendo? Não existe porção mágica, uma cartilha especial para resolver nossos problemas. Existe a compreensão de um propósito e um lugar aonde ele repousa a sua glória. Mas o pecado do homem, de Adão, criou um distanciamento da relação. E nós vamos ver de Gênesis para frente, Deus sempre buscando um lugar para se relacionar. Não é assim? E andou Enoque com Deus, e já não era mais. Por quê? Deus o tomou para si. Ulisses nessa manhã falou de Noa, de Noé. E Deus determina um juízo sobre a terra. Mas a Bíblia vai dizer que Noé fez Deus sorrir. Depois de um homem, Abraão, que Deus trata como um amigo, Deus faz desse homem uma nação, para que as nações do mundo possam conhecê-lo. Em toda a escritura nós vamos ver Deus se relacionando com o homem, e pelo menos mais de 20 vezes nós vamos ver Deus dizendo assim: eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. Sabe que é o ápice de tudo, o cumprimento de todas as coisas. Quantos vivem por cumprimento aqui? Esperam um cumprimento? Quando aqueles homens que viam assim: cara, eu vivo esperando o cumprimento da vontade de Deus. Sabe qual é o cumprimento de tudo? Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E se ouvir uma voz do céu, o tabernáculo de Deus está entre os homens, eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. Sabe o que é o cumprimento de tudo? É Deus tabernaculando, vivendo, habitando com o homem eternamente.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não vive por causa disso, não faz sentido o seu cristianismo e a sua religião. Não faz sentido. Se você não vive por causa, se isso não é um anseio da sua vida, cara, então você não conhece a Cristo ainda. Você ainda não entendeu o propósito eterno de Deus e o desejo, o anseio que Ele tem de habitar entre os homens. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no meio de homens maduros, pais de famílias, alguns ainda solteiros desejosos por casar, outros que não deveriam casar, deviam se envolver com as coisas do Senhor o resto da vida, porque eu não sei se nós temos muitos anos pela frente. A gente não gosta de ouvir essas coisas. A gente não gosta de ouvir essas coisas porque nós estamos carregados de planos, de anseios. Cara, se você ainda não encontrou contentamento, satisfação na plenitude da presença de Jesus, o resto é tudo balela. Viva por uma coisa, pelo amigo. O meu amigo me encontrou quando eu não era nada. O meu amigo me achou. Ele não olhou para a minha situação, o que eu era naquele dia. Ele olhou para aquilo que eu poderia me transformar. Se eu entendesse o propósito da vida, estar diante dele. Amo o lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória onde a presença está. Eu já me entreguei a te conhecer. Sua presença é meu tesouro. Eu sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Sim. Sentados ao redor, sim, do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Deus é Deus de relacionamento. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque esse lugar da presença é o lugar que me liberta. O lugar da presença é o lugar onde eu sou curado. O lugar da presença onde eu sou exposto. E daí eu reconheço o pai ruim que eu sou. O péssimo marido que eu sou. O ser humano infiel que eu sou. Porque no lugar da presença não dá para ter maquiagem. Não dá para esconder a minha realidade de vida diante daquele que é santo e que criou todas as coisas. Escute, às vezes a gente tem medo da presença de Deus, não é? Porque parece que ela assusta a gente. Não, eu vou ser exposto. Não, ele vai me acusar de alguma coisa. Não, Deus não expõe ninguém. Deus revela para você mesmo o que você é, para que você encontre nele graça, misericórdia, porque Ele
continua sendo o Deus da graça e da misericórdia. Deus não é aquele que acusa. Deus é aquele: eu te criei para uma coisa, olha para mim, vem para cá. Não, mas eu não presto, eu sei, mas eu te amo. Não, você não sabe, Jesus, as coisas que eu fiz ontem, eu sei, mas eu te amo. A Bíblia diz que se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Deus não é perfeito, Deus é Pai. Esse posicionamento, irmãos, desses dias é nosso. Não vai acontecer porção mágica, não vai ter arrepio na carne que vai te levantar da cadeira e dizer: senti um choque agora, e agora eu vou ser crente. Não. É um reconhecimento de quem eu sou e da suficiência de Cristo. Ele é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é a razão da minha vida, da sua. Ele é o motivo da nossa existência. Paulo vai dizer em Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por Ele, para Ele e através dEle. E tudo que existe é sustentado pela Sua palavra. Ele é soberano. Ele é Deus de relacionamento. De Abraão Ele fez uma nação para desenvolver um tipo de relacionamento, céu e terra, por meio de um sacerdócio. Sabe o que é sacerdócio? Nós somos uma geração sacerdotal, sacerdócio real, geração eleita em Cristo Jesus. Sabe o que é sacerdócio? Sacerdócio é aquilo que tem a capacidade de tocar numa realidade espiritual do céu e uma realidade terrena na terra, e provocar o encontro do céu com a terra. Isso é o exercício do sacerdócio. É isso que nós somos, um reino sacerdotal. Nós tocamos uma realidade espiritual e temos a capacidade de tocar uma realidade terrena, e provocamos o encontro por meio do Espírito, para que céu e terra se encontrem. Dessa nação Israel, Deus se encarnou como um judeu para salvar o mundo. E quando José teve um sonho e o anjo apareceu para ele, em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer: e a virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será Emanuel. Ele é Deus presente. Ele está dizendo: Ele é Deus conosco, Ele é Deus do meio, Ele é Deus de estar, Ele é Deus do agora. E o seu nome será Emanuel, o anúncio do nosso Salvador, do Messias, daquele que foi esperado pelos profetas, que foi anunciado pelos profetas, desejado pelos patriarcas. Ele vai dizer: a virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome é Emanuel. Ele é Deus tomando vida em meio aos homens, Deus conosco e presente. Jesus morre, ressuscita, 40 dias dá instrução para os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando ele está encerrando o Evangelho, o último versículo, quando ele vai dar instruções sobre aquilo que nós chamamos da missão apostólica da igreja, ou a grande comissão, o ide e fazer discípulos nas nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele vai encerrar dizendo assim: e eu estarei convosco até a consumação do mundo. Ele é anunciado no seu nascimento como Emanuel, o presente. Ele vai aos céus, mas ele diz: eu estarei convosco até a consumação do mundo. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. Jesus veio trazer consolo, e Ele ascendeu aos céus, e nós desejamos a sua vinda. E nós temos um amigo chamado Espírito Santo, o outro Consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas,
que nos fortalece nas nossas necessidades. Eu estou dando ênfase a isso, ó, está pingando água do céu. O nordestino ia gostar muito dessa água. Eu estou dando ênfase a isso, porque nós vivemos uma vida distraída. Concordam comigo? Jesus deixou de ser a nossa prioridade há muito tempo. Jesus deixou de ser nosso foco há muito tempo. A gente vive num círculo vicioso. A gente vai para casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, volta para casa e vai para a igreja. Sai da igreja, vai para casa e vai para o trabalho. Sai do trabalho, vai para casa e vai na igreja. E daí nós vivemos para uma satisfação pessoal. E nós esquecemos que o único lugar da plenitude do homem é na presença de Deus. Há um despertar em meio aos nossos dias. Deus está despertando a nossa geração. Deus está despertando a igreja brasileira. Deus está despertando os homens de fé desses dias. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano. E Deus trabalha dentro de uma agenda para cumprimento do seu plano. Diferente da gente, que a gente é muito desorganizado, Deus é plenamente organizado. E as coisas de Deus estão na ordem divina. Deus tem um plano que não é nada novo. Está aqui. Foi anunciado pelos profetas. A nós se faz conhecido por meio de compreensão e revelação do Espírito Santo. Agora o plano de Deus vai se cumprir, quer nós participamos ou não. Porque o propósito, a palavra profética de cumprimento, para mim é condicional, mas para Deus é incondicional. Deus fala, Deus cria, Deus fala, Deus faz. Então tudo aquilo que a Escritura fala a respeito do propósito eterno de Deus vai se cumprir. E se nós vamos estar inserido dentro disso ou não, depende se vamos estar posicionados ou não. As nossas escolhas de hoje vão definir os nossos próximos anos. Qual é o sentido da nossa vida? Eu estou falando de coisas básicas da igreja. Isso é o princípio básico da compreensão do propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? A gente vive por causa do quê? Do Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra literal, a tradução literal do Evangelho é boas novas ou boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Pela qual movimenta ou deveria modelar a nossa maneira de viver. A boa notícia é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, Ele veio e fez. A boa notícia é que Ele está aqui hoje e Ele está fazendo. E a boa notícia é que Ele vai voltar e Ele vai fazer. Eu vivo por uma coisa, eu vivo para preparar o caminho da volta do Senhor. Eu não sei se é na minha geração, na dos meus filhos, na dos meus netos, não importa. Mas eu vivo de acordo com aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio consome a minha vida. Porque os meus netos já estão comprometidos com a palavra que eu creio. E as nossas escolhas de hoje vão definir os próximos anos. Quando a gente olha para o dia futuro, ou para os anos que estão chegando, toda a Escritura, em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus falando assim: o dia do Senhor será um dia, ou serão dias terríveis. Mas também vai dizer que o dia do Senhor vão ser dias gloriosos. Terrível e glorioso. A minha escolha, a forma que eu vou definir a minha vida
ou viver a minha vida vai ser terrível ou vai ser glorioso. Mateus 7:21, Jesus encerrando o seu discurso, aquilo que a gente chama de constituinte do Evangelho, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ele vai dizer assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E daí ele começa a descrever a respeito de dois tipos de gente. Ele vai falar de um homem prudente e de um homem louco, insensato. Ele diz que o prudente é o homem que ouve as suas palavras e age conforme aquilo que ouviu. Cava fundo, lança os fundamentos e constrói a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o dia mau, vem o dia de dificuldade, bate contra aquela casa e ela permanece firme. Mas ele fala também de um tipo de gente que também ouve, que também constrói, mas não age de acordo com aquilo que ouviu e constrói sobre a areia. Vem a tempestade, vem o dia ruim e bate contra aquela casa, e grande é a sua destruição. O que diferencia um do outro? O que ouviu e agiu de acordo com o que ouviu, e o que ouviu, mas fragmentou, não agiu de acordo com o que ouviu, também construiu, talvez também recebeu elogios, foi visível o que ele fez, mas não suportou o dia mau. Não sejamos uma geração de loucos. Essa é uma geração que precisa amadurecer. É sobre ouvir e viver de acordo com o que ouve de Deus. Irmão Júlio, como é que eu ouço a Deus? Será que se alguém pôr a mão na minha cabeça e profetizar? Também. Eu creio na profecia, eu profetizo. Quer ouvir a Deus? Conheça as Escrituras. Se debruce sobre a palavra de Deus. Conheça o seu propósito. Descubra nas Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, a vontade dele. E viva uma vida de acordo com os seus ensinamentos. Não dá mais pra gente maquiar, gente. Eu sei que a gente é carregado de aflição, não é assim? No mundo tereis aflições. Aflição não é uma escolha, é algo que eu vou ter, independente se eu não escolho ter aflição, eu vou ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é uma escolha. Eu venci o mundo. Eu sei que as coisas nem sempre correspondem às nossas expectativas, nem sempre nos favorece, mas nós temos que estar firmado na palavra de Deus. Esse não dá mais para a gente brincar de evangelho, de igrejinha. Não, Deus é muito santo, irmão. Há uma janela de misericórdia na nossa geração. Há uma janela de favor, de graça. Deus está chamando para uma comunhão. Mas no cenário da vida do Senhor, dependendo das escolhas que nós vamos fazer, nós não vamos ter essas mesmas oportunidades. Nós ainda brincamos de ser crente. Deixa eu falar do meu coração agora. Deixa eu sair um pouco aqui do... Deixa eu vomitar minha alma um pouquinho. Vocês suportam? Nós brincamos de ser cristão. Nós profanamos o que é santo. Eu não estou falando que nós temos que ser homens perfeitos. Não. Nós não somos. E eu reconheço, eu sou um homem totalmente imperfeito. Mas há um lugar de dependência na presença de Deus que eu preciso estar constantemente. Porque não é sobre perfeição, é sobre se submeter ao propósito. Lembra de Davi? Imperfeito, adúltero, matou um amigo, desobediente, fez um censo quando Deus disse que não era para fazer. Mas Deus diz que achou um homem segundo o seu, porque não está condicionado à perfeição.
Atos capítulo 13, versículo 22, quando Paulo está em Antioquia descrevendo numa sinagoga num dia de sábado a respeito dos seus antepassados, ele vai falar que Deus havia achado Davi, filho de Jessé, homem segundo o seu coração, que executará toda a sua vontade. Não é de homens perfeitos que a Bíblia é feita, é de homens quebrantados e contritos que se arrependem do pecado, que confessam as suas mazelas diante de Deus todos os dias, que não são carregados de perfeição e não esperem perfeição de ninguém, porque nós estamos em construção. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará, há de completá-la até os dias de Jesus Cristo. A vida é uma jornada e nós estamos sendo desenvolvidos dentro dessa jornada. Mas o homem segundo o coração de Deus é um homem disposto a executar toda a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? O propósito da criação: habitar entre os homens. Deus é tremendo. Alguns dias atrás eu estava no shopping passeando com meu filho pequeno de 11 anos, e o guri quer saber, faz pergunta, questiona. Aí nós estávamos dentro caminhando e aí perguntando do anjo, e como, será que os anjos são grandes? Eu falei, rapaz, tem uns anjos aí que eu acho que tem uns 4, 5 metros, né? Então não tem anjo que o Senhor enviou que matou um exército. Então tem uns anjos aí que eu acho que são uns baita anjos aí. Será que é mais alto que aquilo? Eu digo, acho que é mais alto. Tem uns anjos bem grandes. E Deus? Qual é o tamanho de Deus? Porque se os anjos que se submetem às ordens de Deus são grandes, ele queria saber o tamanho de Deus. Meu irmão, a minha mente bugou na hora. Eu digo, como é que eu vou responder para esse moleque? O Espírito Santo na hora me deu uma maneira de explicar dentro da compreensão que ele pudesse absorver. Eu falei para ele assim, sabe tudo que existe, que foi criado? Sabe a Terra, o planeta? Sabe quando tu estuda na escola que tem os planetas, tem o Sol, tem Lua? Sabe todas essas coisas? Tudo isso cabe dentro de Deus. Ele ficou assustado olhando para mim, eu já dei um sorriso e digo, obrigado Espírito Santo. Essa foi uma boa explicação para dizer para ele que Deus é grande. Sabe, tudo isso que existe, pensa em tudo que a tua mente pode imaginar que existe, que foi criado. Tudo cabe dentro de Deus. Aí eu quis dizer para ele, não que Deus é pequeno, mas que Deus é tão acessível. Eu disse, mas Ele é tão acessível que Ele cabe dentro de ti. Aí ele olhou assustado para mim, como? Se tudo que existe cabe dentro dele, e ele cabe dentro de mim. Eu digo, obrigado Espírito Santo. Isso foi uma resposta teológica, acadêmica, de muita sabedoria. Aleluia. Mas você está entendendo? O Criador de todas as coisas me criou para uma coisa, e a gente não valoriza isso. A gente quer gastar a vida com tantas coisas e a gente não se envolve com Ele, naquilo que nós fomos chamados para nos envolver. Aleluia. Deixa eu ver que horas tem. Tem que parar, né? Não, eu não tenho esboço, né? Eu vou falando. Porque nós não temos várias mensagens, nós temos uma mensagem. Nós vivemos por uma coisa: preparar uma casa, edificar um lugar onde o Deus de Jacó possa se revelar. Esse é o sentido da minha vida. Quando eu li o Salmo 132, o propósito da vida de Davi, eu digo, cara, essa é a minha parada. Quando Salomão escreve o Salmo 132, lembra-te de Davi, teu servo, e dos votos que ele fez contigo.
Não entrarei na minha casa, não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na minha cama enquanto eu não preparar o lugar para o Deus de Jacó se revelar. Eu digo, cara, essa é a minha parada. Eu vou viver por uma coisa: preparar um lugar, uma casa, uma habitação. Se eu preparar essa casa, quando nós nos reunimos nessa casa, sabe o que acontece? Aquilo que aconteceu no dia 7º. Ele repousa a sua glória. Toda a história da igreja, que nós chamamos às vezes de avivamento, é Deus encontrando em meio a uma geração um tipo de gente que se dispôs a fazer uma coisa: preparar um ambiente para Ele revelar a sua glória, para Ele comunicar a sua presença. E sabe o que é doido? Quando Ele chega, irmão, aí acabou. Nossas habilidades vão embora. A gente não precisa de outra coisa. Ele é o lugar da minha satisfação. Ele é o lugar do meu contentamento. Quer uma cartilha? Vai para a presença, porque ela vai revelar todas as suas deficiências. E se você for homem o suficiente, você vai dizer: eu sou Jesus, me ajuda nas minhas fraquezas, me perdoa pelo pecado que habita nos meus membros. Estende a tua graça, estende o teu favor sobre a minha vida e me faz um novo homem. Gera em mim, faz em mim, cumpre em mim a tua vontade. Que Cristo seja gerado em nós. Que Cristo seja gerado em nós. O Emanuel, o Deus presente, o meu amigo, que me suporta todos os dias, que suporta você todos os dias. Não dá mais para a gente negligenciar, dá? Não. Essa é uma geração que precisa ser despertada. Eu ia falar talvez de outras coisas, mais apontando para o dia do Senhor, estilo de vida precursor, que é o que a gente prega e ensina lá na base da missão, que é um tipo de gente, uma igreja que está preparando o caminho da volta de Jesus, que está indo às nações por causa do cumprimento profético dos últimos dias. Sábado passado eu estava no Principado de Gales, no Reino Unido, no país de Gales, pregando para um grupo de irmãos da Europa. Um maconheiro ali da vala. Mas não é porque eu tenho habilidade para isso, não é porque eu tenho capacidade intelectual, financeira para isso, mas é porque eu escolhi viver uma coisa. Talvez você não foi chamado para atravessar o Atlântico, para atravessar fronteiras, mas na sua casa, dentro do contexto da sua família, no ambiente do seu trabalho e da sua vida. Não é que você foi chamado, você precisa revelar Cristo. Porque eu ir às nações e você estar em casa não me faz maior do que você e não faz você menor do que eu. Só são medidas de funcionamento diferentes. Essa é uma geração que Deus está chamando os seus amigos. A minha oração é que dias como esses aqui, vários homens de vários lugares, cidades diferentes, culturas, costumes diferentes, que em ambientes como esse nosso dinheiro não seja desperdiçado para pagar o hotel, para a gente comer e dormir. Não, mas que dias como esses virem uma chave dentro da gente. Que Deus encontre aqui os seus amigos. Que Deus encontre aqui um tipo de gente que está disposto a viver um tipo de sacerdócio, que vai se tornar um tipo de família, que vai se movimentar como um tipo de igreja que revela Cristo. E a minha fé precisa ser evidenciada pelo meu estilo de vida. Sabe o que nos falta? Compreensão
sobre plano e propósito de Deus e submissão, e não ter medo de padecer, não ter medo de sacrificar, não ter medo de renunciar. A gente só gosta da zona de conforto, fala a verdade. E não tem problema, eu gosto também, eu gosto de coisas boas também. Não é pecado ter coisas boas, não é pecado viver bem, não é pecado estar no conforto. Pecado é viver uma vida distante do propósito eterno de Deus. Pecado é se relacionar com Deus por causa daquilo que Ele pode promover e não por aquilo que Ele é. Eu queria deixar um texto para a gente, como uma convocação para muitos de nós que estão aqui nessa noite, nesses dias. Uma das cartas do apóstolo Paulo que eu mais tenho comunicado nos últimos meses, talvez esse último ano, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, diferente da sua primeira prisão em Roma, que ele estava numa casa, onde até a guarda pretoriana fazia guarda para ele. Essa segunda carta, Paulo está preso em Roma, mas ele está num cárcere, numa masmorra, o lugar que ele sairia dali para o seu martírio. E Paulo, ele vai escrever para um filho na fé. Na sua primeira carta ele faz menção disso: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Como um pai, eu acho que Paulo tinha uma preocupação. Ele sabia que seus dias estão sendo encerrados. E ele queria, primeiro, estar com saudade. A vida, o lado emocional de Paulo estava aflorado, preso, sozinho. Dessa carta vai dizer que só Lucas está com ele, porque muitos irmãos abandonaram ele, né? Alexandre, o latoeiro, ele entregou a Satanás. Vai dizer que Demas, amando o presente século, né, abandonou a carreira que tinha sido proposta, fugiu do propósito, né? Esses dias um irmão escreveu uma música que diz que se Demas, amando aquele século, abandonou o evangelho, que chance teríamos nós dentro desse século, com tantos convites ao prazer, ao pecado, às coisas que favorecem a vida. E Paulo vai escrever, tudo leva a crer que as últimas palavras de Paulo, ele vai dar instrução para um filho na fé, alguém que vai dar continuidade àquilo que ele tinha começado. E no capítulo 4, versículo 21, encerrando a sua carta, ele vai dizer assim para Timóteo: procura vir antes do inverno. Se eu pudesse fazer um chamado aqui nessa noite para a gente, como igreja, como homens que precisam exercer sacerdócio nessa geração, eu ia encerrar essa noite dizendo assim: ei, vem antes do inverno. Paulo está dizendo: Timóteo, te empenha, te esforça, coloca todas as tuas forças e vem antes da estação tempestuosa, a estação chuvosa. Porque Paulo está dizendo para Timóteo que a próxima estação, que seria o inverno, os mares iriam congelar, a navegação iria ficar imprópria, não daria para navegar da onde Timóteo estava para vir a Roma. Paulo está dizendo que no inverno eles não vão conseguir mais se encontrar. Então ele faz uma convocação, ele diz: vem antes do inverno, te empenha, Timóteo, te esforça, vem antes da estação tempestuosa. Nos últimos meses e principalmente nesses últimos 2 anos, nós temos percorrido algumas nações e alguns lugares do Brasil fazendo uma convocação: vem antes do inverno, porque os anos, à medida que avançam, não vão melhorar. Ô pastor, será? Não é eu que estou dizendo, é a Escritura, é a Bíblia. Nessa mesma carta, no capítulo 3, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho, os últimos dias, eles vão ser dias trabalhosos, difíceis. E daí ele começa a descrever por que os dias vão ser trabalhosos. Porque os homens serão soberbos, avarentos, orgulhosos, mentirosos, desobedientes aos pais,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Sabe qual é o cenário dos últimos dias? Segundo o que Paulo está instruindo Timóteo, eles vão ser difíceis e trabalhosos. E sabe por que vão ser dias difíceis e trabalhosos? Porque um tipo de gente ruim vai se multiplicar na terra. E que é um tipo de gente ruim? É um tipo de gente que se afasta dos princípios e valores do Criador da criação. Eu não estou falando que é só pessoas cristãs. Eu estou falando que a humanidade, à medida que caminha distanciando dos princípios e valores do Criador, vai se multiplicando a iniquidade. Mateus 24, Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, não é isso? A iniquidade se multiplicaria. E Paulo para Timóteo diz que um tipo de gente ruim vai estar na terra, por isso os dias vão ser trabalhosos. Mas sabe aonde está a minha expectativa? É que à medida que vai multiplicar um tipo de gente que se afasta do propósito do Criador, também existe uma geração de amigos de Deus. Uma geração de amigos de Deus que... O que é o amigo? É aquele que vai interagir com o Senhor no céu. E na terra vai cooperar dentro do seu tempo para cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Eu sei que as horas são avançadas, me dá 5 minutos. Porque disseram que podia continuar, e eu preciso só encerrar aqui, para não ficar no vácuo. Tem alguns personagens da Escritura que nos inspiram. Homens que foram reconhecidos como amigos de Deus. Por quê? Porque nos dias em que eles viveram uma forma ou um estilo de vida que cooperou com a vontade de Deus na terra. Eles interagiram com o coração do céu. A gente ouviu pela manhã Noé. Agora escute, interagir com o céu, às vezes a gente pode ser taxado como louco. Porque Noé, com 500 anos, recebeu uma instrução de Deus de construir uma estrutura aonde salvou ele e a sua família, num tempo onde não havia chovido, não se conhecia esse termo. Durante 100 ou 120 anos, provavelmente Noé foi tratado como louco. Mas no dia que caiu a primeira gota de chuva na terra, Noé se tornou o homem mais sábio da terra. Dentro dos seus dias, Noé interagiu com o propósito de Deus sobre a terra. Viveu para uma coisa, para construir uma estrutura que suportou as demandas do tempo de juízo, aonde salvou ele e a sua família. Estrutura essa que foi construída segundo o padrão e a medida que Deus estabeleceu. Davi, um amigo de Deus que viveu por uma coisa: preparar uma casa, um lugar, uma habitação para Deus se revelar. Paulo, um dos personagens da Escritura, dentro do Novo Testamento, dentro já da Nova Aliança, que talvez me impacta tanto. Porque Paulo viveu para uma coisa: cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu ele para viver. Atos capítulo 20, ele está em Mileto, na praia, se despedindo, manda chamar os anciões de Éfeso, não é isso? Eles têm ali um momento de comoção, choro, lágrimas, se abraçam, e Paulo fala: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça. E nessa carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa de vida que está proposta não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, eu receberei. Paulo viveu para uma coisa: cumprir com a visão celestial. Quando está diante do rei Agripa, lá em Cesareia, que é colocado diante de Agripa, Berenice e Festo, depois de ter falado a respeito da sua vida e fazendo a sua defesa, ele diz, Atos 26, 19: ó rei Agripa, tudo o que me aconteceu é porque eu não sou desobediente, eu não fui desobediente à visão celestial.
Uma geração de amigos de Deus é uma geração que escolhe viver em favor do amigo, em relacionamento com o amigo. Nem todos os dias vão ser legais, nem todos os dias vão ser maravilhosos. Não, eu acho que são mais dias de lágrimas do que de sorriso no rosto. Mas a minha satisfação ainda continua sendo as lágrimas aos pés do meu Senhor. Paulo, nessa carta para Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer assim: a Timóteo, os homens abandonaram a verdade e se deram às fábulas. Ele está dizendo: Timóteo, as fábulas, as invenções da mente dos homens não podem salvar, mas Cristo ainda continua sendo suficiente. Capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: Timóteo, não te envergonhes do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem do seu prisioneiro que sou eu. Antes sofre as aflições do evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo, para o filho? Vem sofrer comigo. Eu acabei de encerrar uma escola que a gente faz lá no Nordeste de 3 meses. O ano que vem eu vou fazer uma também, só que vai mudar o nome. O ano que vem vai ser Vem sofrer comigo. A gente não gosta de sofrimento, gosta? Mas Filipenses 1:29, Paulo vai dizer que me foi concedido não só a graça de crer no seu nome, mas também de padecer pelo seu nome. Graça é algo bom? É bom? É algo que a gente espera, que a gente gosta, é favor não merecido? Padecer por Cristo também é bom, porque ele diz que não foi me concedido a graça somente de crer, mas também de sofrer e padecer pelo seu nome. Padecer por Cristo é bom, é graça, é favor não merecido. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer viver uma vida longe do propósito de Deus. Deixa o evangelho moldar a tua vida e depois a gente conversa. Tem sido um tempo de transição e de desafio para mim, porque quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu percebo que eu preciso perder. É assim, mas quanto mais eu perco para Cristo, mais Cristo é formado dentro de mim. Que tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, não buscando a sua própria reputação. Tomando a forma de servo, se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz.